quero saber o seguinte, dos 4 aqui. Usam fone de ouvido com volume muito alto? Eu uso. Eu deveria dizer não, mas eu vou te dizer a verdade, sim. Sabrina? Eu uso. Principalmente quando eu quero assistir filmes ou alguma coisa no vídeo sozinha, enquanto a Zoe tá dormindo do lado. Coloca aquele fone e vai no volume máximo. Mas já aconteceu, por exemplo, do seu celular avisar? Tipo, às vezes o celular avisa que tá muito alto o fone de ouvido. É quando eu tô malhando, acontece O meu isso. também avisa. Avisa? Eu fico até com raiva. Vai, cala a boca. Não. Eu sou apaixonado, tenho vários, assim, e não adianta. O volume alto, ele dá aquela energia na hora que você tá malhando, você tá fazendo alguma Você coisa. tá correndo. Dá um up. Música alta. Mas por quê, Amiga? Conta pra Mas gente. o que acontece, né? Vamos falar de saúde, porque presta atenção nesse número que eu vou dar agora. 1 bilhão e 300 milhões de jovens no mundo estão em risco de sofrer perdas auditivas. Os pesquisadores fizeram uma revisão de vários estudos com quase 20 mil jovens de vários países e concluíram o quê? Que 24% deles ouvem música no fone de ouvido num volume mais alto que o recomendado. Também estou me sentindo jovem depois dessa. Quase metade frequenta lugares com som muito alto e isso pode provocar danos irreversíveis na audição. A gente bateu um papo com a fonoaudióloga Kátia Freire sobre justamente esses riscos e também ela vai dar umas dicas de cuidados que todo mundo deve ter. Roda o VT. O som muito alto, ele acaba causando uma lesão nas nossas células auditivas. Com o passar do tempo, se isso se tornar muito constante, ela passa a ter uma lesão permanente e isso é irreversível, não tem volta. A forma correta de utilizar o fone sem a pessoa correr um risco de ter algum problema na audição é você utilizar o fone por 40 horas semanais num volume de 80 decibéis. O que significa isso? A um braço de distância, a pessoa tem que conseguir estar com o fone e mesmo assim conseguir ainda manter uma conversa, entender o que está sendo dito por uma outra pessoa perto. O ideal é quando você está numa balada, utilizar protetores de audição. Se a pessoa não estiver utilizando protetores auditivos, ela tem que se afastar da caixa, da fonte sonora e fazer intervalos, né? Se ela puder sair do ambiente de barulho, ir um pouquinho para fora, fazer alguns intervalos de descanso pro ouvido, isso já vai ajudar muito a preservar a audição. Viu aí, então? Boa dica, hein? Gostei Olha a dessa. distância. Um braço, né? Um braço e aí... Você tem que ouvir a pessoa quando você tá com fone de ouvido. Um braço da Zoe, no caso, pra você. Mas eu me lembrei que nas transmissões ao vivo de carnaval, a gente, quando tá ali, né, no sambódromo, usam? a gente usa um protetor. Um protetor. E o fone. Claro que às vezes vocês estão falando e a gente tá assim, né? E a gente que vai na bateria vai sem protetor nenhum. Gente. Mas depois fica com som, né? Por um tempo, você não fica? Depois que você sai ali? Fica. Tomar cuidado mesmo. Agora, eu tenho uma dúvida. E fone de ouvido, assim? Tem alguma coisa de... Segundo fone, essa esse mais externo, fonoaudióloga, esse que a gente bota não como tem ponto diferença. O que vai fazer a diferença mesmo é o volume que você colocou ali e não o tipo de fone. Às vezes a gente fica pensando, né, que é aquele fone que entra mais, mas ela falou que não. E tem mais uma dica. Usar fone sempre nos 2 ouvidos, não em um só, porque assim você escuta melhor e aí não precisa aumentar tanto o volume. E tanto faz, como eu falei, né, o tipo de fone de ouvido, se é o de dentro, de fora, mas assim, sempre colocar nos 2. Às vezes a gente faz isso, né, para poder escutar, coloca só num aqui e fica... E eu divido, a gente divide também, né? Você tá num avião, você fala, quer dividir o fone? Divide com o fone. Agora sim, teve um dado que ela trouxe que me chamou a atenção, que é 40 horas semanais. Gente, é 8 horas por dia. Quem é que fica 8 horas por dia com fone? Então, assim... Eu sei, tem gente que trabalha, por exemplo. Não, tudo bem, mas assim, fica. pra quem é jovem, adolescente, é entender que é o seguinte, ó, bateu mais de 8 horas, dormir com fone de ouvido. Tem uma galera que dorme. De jeito nenhum. Gente, falar uma coisa pra vocês. Marido em casa, mulher também, casado nessa pandemia ainda que a gente viveu, um monte de coisa de fone de ouvido. O Duda só vivia de fone de ouvido pra andar comigo. Sério? E você colocava também fone de ouvido, não? Não. Mas, agora gente, você não vai querer dizer eu vou que você mostrar ele nos stories. Ele tá sempre com fone de ouvido. Mas olha, pra fingir que não tá